Essa é uma certeza que todos nós devemos ter firmada em nossos corações. O amor de Deus não falha. Você pode até não entender, em muitos momentos, o porquê de certas circunstâncias, mas confie que o amor de Deus não falha. E muito direcionado a respeito desse amor grandioso de Deus, é o que nós vamos conversar um pouco essa noite. E queria começar citando um versículo muito conhecido de todos nós, que é exatamente no livro de Isaías, capítulo 40. E por questões de compreensão, eu vou estar lendo hoje na Nova Versão Internacional, para ficar apenas mais fácil alguns termos para o entendimento de todos. E no capítulo 40, verso 30 e 31, você conhece bem aquele texto que diz da seguinte forma: até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Eu tenho certeza que você já viu esse versículo várias vezes. Talvez você já tenha até mesmo olhado esse versículo em algum quadro decorativo, que é bem conhecido. Mas quando nós olhamos no capítulo em que este verso está inserido, e nós olhamos o todo, nós vamos ter uma compreensão muito maior e muito mais significativa do que Deus está falando aqui através do profeta Isaías. E por que eu falo isso para você? Primeiro, eu acho muito interessante que no capítulo 39, ele conta um episódio que é narrado também no livro de 2 Reis, que é o episódio do rei Ezequias, que ficou doente. Imagine a cena, uma úlcera, talvez tenha sido um câncer. E o profeta Isaías chega até ele e diz: olha, rei Ezequias, prepara a tua casa, porque tu vais morrer. Imagina se isso acontecesse com você. O que é que você faria? Arruma aí a tua casa, prepara todas as coisas, porque para a glória. Eu não sei o que você faria, mas eu vou dizer para você o que o rei Ezequias fez. O rei Ezequias clamou a Deus com tanta força no coração, e chorou, orou, o Senhor disse que se voltou para a parede e derramou em lágrimas. E eu acho muito interessante, inclusive eu estava lendo esse texto nessas semanas anteriores. Eu acho muito interessante como ele orou a Deus, porque ele orou com quem tem saldo, que tem crédito, porque ele disse: Senhor, eu segui, eu não quebrei a tua aliança, eu te honrei em todos os meus caminhos, com crédito, não é? Não é com crédito? E nesse mesmo instante, antes do profeta Isaías sair das dependências do palácio, Deus fala com ele: volta lá com o rei Ezequias, e diz para ele, com o príncipe do meu povo, diz para ele que ele vai ter mais 15 anos. Bom, não é? Para quem ia morrer logo 15 anos a mais. É muito legal, não é verdade? E mais 15 anos para quem estava no bico do urubu. Estava no bico do urubu já, ou seja, com os dias contados, com as horas contadas. Mas 15 anos foi uma bênção. Agora, assim, o resultado não sei se foi bom ou ruim, porque quem o sucedeu como rei foi o seu filho Manassés, que foi rei aos 12 anos de idade. Ou seja, ele nasceu durante esse período. Mas ele foi o pior rei de toda a história do Reino do Sul, da nação de Judá. Pois olha que interessante. Isaías, ele cita este caso,
que também está citado lá no livro de 2 Reis. Eu não lembro o capítulo, mas está citado lá. E logo depois, né, ele fala, e depois desse episódio, isso ficou conhecido, e olha só que é bem peculiar, não é? Porque lá em Reis, e também aqui em Isaías, cita que depois disso, uma comissão da nação da Babilônia veio visitar o rei Ezequias, porque ficou conhecido, não é? A doença que estava ali prestes à morte, e agora o homem está bem. E ele ficou tão empolgado com aquela visita que mostrou todas as dependências do palácio, e a sala do tesouro, tudo. E aí o profeta Isaías diz assim para ele: o que você fez? Este povo que você abriu as suas portas e mostrou tudo o que tem aqui, este povo virá e destruirá esta nação, levará cativo os seus filhos, não deixará nada em pé. Isso aconteceu. A primeira invasão dos babilônios sobre Judá em 606 a.C. A segunda invasão dos babilônios sobre Judá em 595 a.C. E a última invasão em 585 a.C. E realmente se cumpriu. E eu estou contando tudo isso para você, porque tem tudo a ver com o capítulo 40. Diante dessa catástrofe, as esperanças, né, ficam ali trêmulas. E aquele que organizou o livro de Isaías, ele colocou exatamente logo depois do capítulo 40. E o que tem a ver o capítulo 40? É um texto messiânico. Isso quer dizer o quê? Aponta para o Messias. E fala a respeito dos dois momentos que o Messias viria ao mundo. O primeiro momento já aconteceu. Aquele que Zacarias diz, aquele que vem montado sobre a jumentinha. Aconteceu. E ele fala ao mesmo tempo de um segundo momento. Nós hoje, como temos o quebra-cabeça todo montado, nós sabemos perfeitamente que é o segundo momento. É aquele que Daniel fala e menciona. Virá sobre as nuvens com poder e glória. Mas como isso vai acontecer? Provavelmente, nesse momento que foi escrito isso aqui, o povo passava por um momento de aflição, de dificuldade. E aí bate aquela questão, mas como é que Deus vai fazer algo extraordinário desse acontecer, diante de tanta catástrofe, diante de tantos problemas? Parece um pouco com você, com a sua vida. Não parece um pouco com a sua vida, com a nossa vida? Não é assim mais ou menos? Diante da tempestade, a gente olha e diz, mas como crer que Deus está no controle? Como imaginar, acreditar que tudo está debaixo da mão de Deus, da supervisão de Deus? É aí que Isaías, ele vai mostrar que esse Deus que nós servimos é um Deus grande. Quão grande é o nosso Deus. Eu quero mostrar isso com você essa noite. Nesse capítulo 40 de Isaías. Quão grande é o nosso Deus. Muitas das vezes nós nos esquecemos quão grande é o nosso Deus. Nós nos esquecemos que esse Deus que nós devotamos os nossos corações é o Deus criador dos céus e da terra. Que esse Deus que nós devotamos a nossa fé é aquele que tirou milagrosamente os filhos de Israel do Egito e fez atravessar o Mar Vermelho em terra seca. Esse Deus é aquele que fez grandes milagres extraordinários. Esse é o Deus que nós servimos. Quão grande é o nosso Deus. E para mostrar essa grandeza, olha o que o profeta Isaías vai fazer a partir do verso 12. E eu vou ler aqui com você na Nova Versão Internacional, porque as palavras estão mais fáceis de você entender. O verso 12 diz assim: quem mediu as águas na concha da mão,
ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas dos seus pratos? Primeiramente, esse Deus é grande, primeiramente, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. Nós não somos obra do acaso. Nós somos obra de Deus. Nós não estamos aqui, nós não viemos à existência por uma ação espontânea. Não. Não dá para nós imaginarmos que nós somos frutos de uma mega explosão. De forma nenhuma. O caos não gerou o cosmos. A desordem não gera a ordem. Em hipótese nenhuma. E quando nós olhamos, Deus é tão perfeito, em que em muito tempo nós olhávamos para as histórias do livro de Gênesis, da criação de todas as coisas, e nós ficávamos assim, meio envergonhados de dizer que nós realmente acreditávamos nisso. Hoje, com as descobertas que existem, tem que ter muito mais fé para acreditar que isso aqui surgiu do nada, do que para acreditar que um ser inteligente fez com que tudo viesse à existência. Porque com tantas descobertas novas, aquilo que nós cremos, aquilo que está registrado aqui no livro de Gênesis, se encaixa direitinho com as novas descobertas feitas pela ciência, que foi Deus que criou tudo isso. Teve uma mão inteligente, teve um ser inteligente. A lei da biogênese diz que somente vida gera vida. Que a vida não vem ao acaso. E quando nós olhamos na criação, o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, verso 20, diz que nós conhecemos os atributos invisíveis de Deus pelas coisas que foram criadas. Tem um termo que nós utilizamos na teologia chamado teorreferência. Deixa eu explicar para você. É simples. A partir de que Deus fez todas as coisas? A partir dele mesmo. Ele foi a referência para toda a criação. E como é que nós podemos ver isso? Simples. Veja comigo. Quantas são as cores primárias? 3. Azul, amarelo e vermelho. Quantos são o estado da matéria? 3. Estado sólido, líquido e gasoso. Quando nós observamos a estrutura atômica, formado por quê? 3. Prótons, elétron e nêutron. A dimensão, altura, largura, profundidade. E de onde vem isso? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando nós olhamos a criação em vários aspectos, nós olhamos tanta perfeição, tanta inteligência, tanta informação, porque foi Deus que criou todas as coisas. Eu estava olhando, tem um cientista cristão que eu sigo, eu gosto de assistir entrevista em podcast com ele. Teve uma entrevista no podcast com ele, no Inteligência Limitada, que eu acho que foram 12 horas de podcast. Eu assisti quebrado. Cada vez que eu entrava no carro, assistia uma parte. Acho que eu fiquei mais ou menos uma semana escutando no carro, não é? Não assistindo. Marcus Eberlin. Ele é o presidente da Associação de Design Inteligente no Brasil, que é o ramo científico. Ele, nada mais, nada menos,
é considerado o principal cientista brasileiro. E por quê? Pelos artigos publicados, mais de 1.500, nas principais revistas científicas do mundo todo. Ele era professor da Unicamp. Se aposentou. Um dia talvez a gente traga o Marcos Eberlin aqui. Ele, com toda essa bagagem científica, ele ocupa uma das cadeiras da Academia Brasileira de Ciência. É ocupada por ele hoje. Eu não sei qual cadeira é essa, mas ele ocupa uma cadeira. E quando o convidaram, acho que 2 dias antes da posse, quando descobriram que ele era cristão, que ele acreditava em Jesus Cristo, que ele cria nas Escrituras, que ele acreditava que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e disse Deus, haja luz e houve luz. Passou a tarde e a noite, este foi o primeiro dia. Ligaram para eles, olha, doutor Marcos, foi um equívoco, acho que nós erramos, mas já era tarde, porque isso foi encarado pela justiça como preconceito religioso. E um desses podcasts que eu assisti dele, eu achei tão legal. Ele trouxe uma pesquisa científica que foi feita, um artigo científico publicado no final da década de 80 e durante a década de 90. Foram 4 pesquisas diferentes. E essa pesquisa trabalhou com a mitocôndria. O que é a mitocôndria? A mitocôndria é uma organela dentro da célula. E é a única organela que tem código genético, tem genoma. E qual é a diferença da mitocôndria para a célula? A célula tem mais de 3 bilhões de pares genéticos. São as informações genéticas que falam a cor do seu corpo, a cor da sua pele, o tipo de cabelo que você vai ter, a cor dos seus olhos, o formato do seu nariz, tudo direitinho está ali. Tudo ali. As informações dos seus ancestrais. Só que a mitocôndria também tem código genético, mas ela tem um pouco mais de 16.500 pares de informações genéticas. Eu estou passando para você aquilo que ele trouxe, como químico e cientista que ele é. Se você não concordar comigo, vá atrás dele. E ele pegou e disse que foi feito um estudo. E pegaram a mitocôndria e fizeram os geneticistas fizeram uma regressão genética. E nessa regressão genética, muito interessante, foram mais de 4 grupos diferentes de estudos, e cada um foi chegando a conclusões mais extraordinárias. Mas não houve nenhum confronto. Nenhum grupo de estudo disse, olha, o que esse grupo fez está errado. Não, apenas agregou, acrescentou. E nessa regressão, o que é a regressão genética? E olha só olha o que é importante que você compreenda a respeito da mitocôndria. Ali tem informações genéticas da sua mãe. Não tem do pai, somente da mãe. E aí quando foi regredindo e pegou várias mulheres, placentas de mulheres, de vários lugares do mundo, das Américas, da Ásia, da Europa, da África, e eles perceberam que todas as mulheres, todos nós, melhor dizendo, todos nós, em algum momento chegou um gargalo, que nós, como povo, humanidade, somos resultado de 3 mulheres. 3 mulheres. Tem algum episódio na Bíblia que faz com que se reduza a 3 mulheres? Dilúvio, esposa de Cão, de Sem e de Jafé. A esposa de Noé não tinha mais filho. Chegou um momento em que reduziu essas três mulheres. E aí conseguiram ainda dar continuidade e provou que todos nós viemos de uma única mulher. Isso foi um tiro no coração
da evolução, que acredita que a vida surgiu espontaneamente em vários lugares do mundo. E o estudo genético da mitocôndria provou que todos nós viemos de uma única mulher. O estudo foi apelidado pelos próprios cientistas, que eram evolucionistas, que fizeram essa pesquisa, e ficaram abismados, apelidaram de Eva mitocondrial. E nesse grupo surgiu a ideia de fazer a mesma coisa com o cromossomo Y, que é o cromossomo masculino. Adivinha? Um único homem gerou toda a raça humana. Nesses grupos, um resolveu fazer com os animais. Adivinha? Todos os animais, centenas de espécies, surgiram de uma única matriz, de um único casal. Quando fizeram o relógio biológico, genético, do período de hoje até essa pessoa, essa mulher que gerou toda a raça humana, adivinha quanto tempo deu? 6.000 a 6.500 anos de distância da primeira mulher à atualidade hoje. É o tempo que a Bíblia diz que nós, como civilização, temos. Quando fizeram com os animais, deu mesmo em 90% dos animais, fazendo esse estudo regressivo genético, deu o mesmo tempo, de 6 a 6.500 anos. Sabe por quê? Nós somos resultados de um Criador, que criou os céus e a terra. Esse Deus é grande. Você tem que lembrar que esse Deus é grande, Ele é grande, porque Ele é o Criador de tudo. Ele criou todas as coisas. Quão grande é o nosso Deus. Verso 13 e 14. Ele diz assim: quem definiu limites para o Espírito do Senhor? Ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo? E quem aqui lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento? Ou lhe aponta o caminho da sabedoria? Segundo, o nosso Deus é grande, porque Ele é um Deus autossuficiente. É o único autossuficiente. Ele é autoexistente. Às vezes as pessoas perguntam: e quem criou Deus? Ninguém, porque Ele é o Pai da eternidade. Você veio à existência um dia. Você entrou na eternidade, porque não existe aniquilamento final para o ser humano. Todos nós vamos passar a eternidade em um de dois lugares, ou junto de Deus, ou separado de Deus. Mas no momento da fecundação, entenda, a vida começa na fecundação. Não é depois dos 9 meses que você vem ao mundo, não. A vida começa na fecundação. Quando houve a fecundação do espermatozoide do seu pai, no óvulo da sua mãe, ali gerou você. Você passou a fazer parte da eternidade. Mas Deus não teve o início. Ele é autoexistente. Ele é eterno. Quando nós olhamos para Deus, Ele não precisa que ninguém o ensine, Ele é autodidata. Ele é a própria justiça. Ele não precisa que ninguém o ensine, Ele é a própria sabedoria. O Jesus Cristo é a personificação da sabedoria de Deus, e o apóstolo Paulo fala a respeito disso em 1 Coríntios capítulo 1, verso 24. Esse é o Deus que eu e você seguimos, que fez com que nós saíssemos dos nossos lares, para nós chegarmos até aqui,
que fez com que você tirasse um tempo e você assistisse essa programação, é esse Deus, Deus grandioso, porque Ele é único, autossuficiente. Mas olha o verso 15. O verso 15 ao 17. Diz assim: na verdade, as nações são como a gota que sobra no balde. Para ele são como o pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar. Nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele, são sem valor e menos que nada. Sabe por quê? Que esse Deus que você, que eu servimos, que eu sirvo, que nós servimos é grande, porque Ele é maior do que as grandes potências mundiais. Olha a comparação que Ele faz. Como uma gota num balde. Para que serve uma gota no balde? Para nada. As ilhas, as nações como a poeira, como grão, que ficou na balança. As ilhas, e aqui não se refere às Américas, o mau hábito que nós temos de olhar a respeito das ilhas no Velho Testamento e achar que é sobre as Américas, mas como é que Deus estaria escrevendo sobre as Américas quando ninguém sabia que existia? Não, é sobre ilhas, aquela porção de terra cercada por água, é como pó, aquele pó que quando bate, sobe aquele pó. O que ele quer dizer com isso? Não é nada, é insignificante. É isso que ele está falando, é insignificante. As grandes nações, as grandes autoridades, os grandes poderes que nós olhamos, é nada comparado à grandeza de Deus. Aqui eles sabiam muito bem quem eram os assírios, a primeira grande potência do mundo antigo, que dizimou o reino do norte, a cidade de Samaria, em 722 a.C. Depois deles vieram os próprios babilônios, que destruíram Jerusalém, que em 585 a.C. deu o golpe final, deixando tudo arruinado, levando as pessoas que poderiam ser úteis, e deixando as pessoas pobres, habitando naquele lugar. Depois deles vieram os medos, os persas. E você tem que entender que tudo está nas mãos de Deus. Quando Deus chega, ei, já brincou muito. Aí vieram os gregos, macedônios. E quando achavam que os gregos não deixariam nunca de dominar por causa da cultura, Deus manda os romanos. E quando achavam que os romanos seriam uma potência indestrutível, nós olhamos vários grupos bárbaros surgindo, se levantando contra o Império Romano, e aquilo que parecia intransponível, indestrutível, se acabou. Nada disso se compara diante da grandeza de Deus. Quando nós olhamos para o mundo hoje, nós vemos as grandes potências atômicas, e hoje o mundo fica naquele delírio, no medo de uma guerra nuclear. Preste atenção, tudo está nas mãos de Deus, tudo está debaixo do controle de Deus, tudo está debaixo da supervisão de Deus. Tudo. Quando nós olhamos para histórias mais recentes, e todo aquele poderio da França, na época de Napoleão, e aquela coisa extraordinária, olha como Deus permitiu que aquela loucura pelo poder fosse por água abaixo, no dia em que ele resolveu invadir a Rússia, e aquele ano foi um inverno extremamente rigoroso, dizimou o exército de Napoleão.
Não foi diferente com o nazismo. 3 milhões de homens em 3 grupamentos diferentes para invadir a Rússia, conquistar Stalingrado, conquistar Moscou. Chegaram próximos. Milhões deles morreram no inverno rigoroso da Rússia. Tudo está debaixo do controle de Deus. Nunca esqueça disso. Até as circunstâncias adversas que acontecem em nossas vidas estão debaixo da supervisão de Deus. Descanse o seu coração. Versículo 18. A quem vocês compararão a Deus? Como poderão representá-lo? Com uma imagem que funde o artesão e que o ourives cobre de ouro e lhe modela a corrente de prata? Ou com o ídolo do pobre que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Esse Deus, Ele é grande. Motivo número 4 que o profeta nos apresenta. Porque Ele é um Deus incomparável. Sabe qual era a grande admiração que os povos tinham em relação ao povo judeu? Que os judeus não tinham uma imagem que pudesse representar esse Deus verdadeiro. Essa era a grande admiração. Cadê o Deus que vocês adoram? Mas um dos mandamentos dados por Deus através de Moisés: não façam imagens de escultura. Porque esse Deus que eu sirvo, que você serve, é um Deus que não pode ser reduzido a uma imagem de madeira. É um Deus que não pode ser reduzido a uma imagem de pedra. Não, é um Deus incomparável. Ele é tão incomparável que hoje, o local onde Ele se faz presente, o santuário onde Ele habita, é o que o apóstolo Paulo fala, relatado lá por Lucas no livro de Atos, lá em 1 Coríntios: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Nós é que somos a habitação de Deus. Nós que somos criação de Deus, é que somos templos desse Deus vivo. Ele é tão grande, tão poderoso, que Ele se nega a habitar em um local construído por mãos humanas, em um prédio, em uma capela, em qualquer outra coisa parecida. Nós somos a habitação desse Deus, tão grande que Ele é, incomparável que Ele é. No verso 21, diz assim: será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreendem como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus com um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra. Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Diante dele, o profeta compara que os homens são como pequenos gafanhotos, inofensivos. Os príncipes são os que governam, os que lideram. Diante da grandeza desse Deus, eles podem ser aniquilados num piscar de olhos.
É isso que ele está falando. Você lembra quando Daniel relata a respeito de Nabucodonosor? Que quando Nabucodonosor olhou para a grandeza do seu reino, para tudo aquilo que havia construído, e aí estufou o seu peito: não é esta a grande Babilônia? Eu edifiquei a casa real com a força do meu poder. O que aconteceu? Aconteceu que ele foi reduzido a nada. Se tornou como um animal, comendo capim, musgo no campo. Ele passou a ser como um ruminante, comendo capim. Ele passou a habitar no meio dos animais. É isso que é relatado lá no livro de Daniel. E num dado momento, quando voltou um pouco de consciência, ele reconheceu a grandeza de Deus. E como ele era pequeno, não era nada. Nós vamos encontrar Nabucodonosor no céu. Ele foi restabelecido ao reino pelos seus conselheiros. E ele passou a reconhecer a grandeza do Deus verdadeiro. Esse é o Deus que nós servimos, os mais poderosos que você pode imaginar que existe nesse mundo, não são nada comparado a Ele. Quando Herodes em Jerusalém, relatado lá no livro de Atos capítulo 12, e falava ao povo, e o povo exclamou: isso é discurso de Deus, não é discurso de homens. E ele se vangloriou dessas palavras. A Bíblia diz que imediatamente um anjo o feriu, ele morreu comido por vermes. Você precisa entender que esse Deus é grande. Hoje nós vivemos num mundo onde a globalização tem se tornado uma política mundial a sendo implementada. Tudo parece culminar para o surgimento de um líder mundial. E às vezes eu olho pessoas preocupadas, tantos irmãos temerosos. Ei! Eles não são nada diante do poder de Deus. Se Deus quiser que tudo seja desfeito, no estalar de dedos, tudo é desfeito. Essa junção de grandes empresários, políticos, mundialmente, de mãos dadas, juntamente com o comunismo de mãos dadas, isso tudo pode ser desfeito no estalar de dedos, se assim for, da vontade de Deus. Porque o Deus que nós servimos é grande. Nós olhamos para o nosso país, e aqueles que eram para fazer justiça, e o texto fala de juízes. O texto que eu acabei de ler para você, fala de juízes. Aqueles que eram para fazer justiça, nós nunca vimos tanta atrocidade. Traficante sendo solto, cidadão sendo preso, com 17 anos e alguns meses de prisão. Pessoas inocentes se tornando bandidos, e o bandido se tornando inocente. É uma completa inversão da justiça. E se acham tão extraordinários. Deixa eu dizer para você uma coisa: por que você vai ficar indignado com tudo isso? Eles não são nada diante de Deus. Na hora que Deus quiser, apaga, como soprar que apaga uma vela. Tudo está nas mãos do nosso Deus. Ele é um Deus grande. Ele é um Deus grande, e agora ele apresenta no verso 26, olha o que ele diz: ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome.
tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Quinto ponto que o profeta demonstra a grandeza de Deus. Ele é grande porque ele conhece o desconhecido. Aquilo que nós não entendemos. Aquilo que nós não compreendemos. Baseado na teoria da relatividade de Einstein, alguns cientistas chegaram à conclusão que o universo está em expansão. E o primeiro deles a afirmarem isso através de fórmula matemática foi o holandês William Sitter, com base nas equações de Einstein. William Sitter afirmou categoricamente que o universo está se expandindo. Talvez você pergunte, mas o que isso tem a ver com a minha fé? Simples. Se está expandindo como um balão, que você enche e vai aumentando. Se está expandindo é porque teve o início. E se teve o início, é porque teve um Criador. E se teve um Criador, a teoria da evolução vai por água abaixo. E a partir daí, então, criaram tentativas de tentar desacreditar as pesquisas matemáticas de William Sitter. Até que construíram o telescópio Hubble. Hubble em homenagem ao Criador. Um telescópio de 25 metros de altura. E esse telescópio, ele é uma lente tão potente que ele pegou e foi voltando no tempo e foi percebendo que realmente o universo foi expandindo. E por causa disso muitas teorias surgiram para tentar desacreditar, porque se houve uma expansão, porque teve o início. Se teve o início, teve o Criador. Então muitas teorias tentaram se levantar para mostrar que não teve um Criador, porque o grande problema do ser humano não é a falta de evidências de Deus, é que eles não querem crer em Deus. É totalmente diferente. Para resolver o problema, na década de 90, lançaram o satélite COBE. COBE. É a abreviação de 4 palavras em inglês. E esse satélite COBE era o explorador do fundo cósmico. Ele provou que o William Sitter estava certo, só que foi além. Aí o Marcos Weber, ele pegou as imagens capturadas por esse satélite. E as imagens capturadas por esse satélite são impressionantes. Ele pega tão distante que conseguiu ir lá no início de tudo. E é impressionante que ele pega uma imagem, uma escuridão cósmica. E depois ele aproxima mais, aí pega já os planetas formados, as estrelas formadas. Aí você pergunta assim, o que isso tem a ver? Tudo. Isso prova que foi criado, que não foi uma geração espontânea. Porque a evolução diz que milhões e milhões e milhões de anos foi tendo o processo de formação do universo. E o satélite COBE, ele pegou exatamente ali, quando tudo veio à existência, aquele momento que Deus disse, haja luz, e houve luz. A nossa fé, meu irmão, não é uma fé absurda, é o contrário. É mais difícil crer que não há Deus, do que crer que há um Deus verdadeiro. Não precisa todos dizerem que a Bíblia está certa, mas todos precisam dizer que houve um ser por trás de tudo que foi criado. Agora, quando nós olhamos toda essa estrutura, isso se encaixa exatamente no que nós temos em nossas mãos.
na palavra de Deus. E olha que o texto de Isaías diz: a distância de um lado para o outro do universo corresponde a 93 bilhões de anos-luz. O que significa? Alguém viajando na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, no vácuo, sem a resistência do ar, no vácuo, vai demorar 93 bilhões de anos para sair de uma ponta para outra do universo. É por isso que você vê muitos filmes onde as pessoas, depois que voltam, já passou muitos anos. Filmes estrelares, você observa isso. E olha o que Isaías fala. Hoje, sabe-se muito bem que há mais estrelas no céu do que há grãos de areia em todas as praias do planeta Terra. Olha o que Isaías está falando. Deus conhece individualmente e chama por nome cada uma dessas estrelas. Esse é o Deus que eu e você, que nós servimos. Ele é grande, mas não para por aí, meu irmão. Ele é grande. Por último, sexto ponto que eu quero ver com você. Mas primeiro leia o verso 27, que diz assim: porque você reclama, ó Jacó? É aqui que Deus quer chegar. E porque se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. É aqui que o profeta quer chegar. Sabe por que esse Deus é grande? Ele é grande porque Ele é um Deus que cuida e se importa individualmente com cada um de nós. Ele é grande porque Ele cuida e se importa com você. Ele cuida e se importa com a sua vida. Ele cuida e se importa com a minha vida. Nós temos o problema de olharmos para as tempestades e achar que tudo está acabado. Isso é nossa limitação humana. Mas esse Deus é tão grande que a obra principal da sua criação, que somos nós, Ele cuida, Ele se importa. Eu quero que projete aí novamente a primeira parte do verso 27. Essa parte mesmo. Em vez de falar Jacó, em vez de falar Israel, você vai ler para o irmão do seu lado com o nome do seu irmão. Porque você reclama, ó João, e porque você se queixa, ó João. Agora eu quero que projete o verso 28, que nós vamos ler juntos. O verso 28. Que diz assim, vamos ler juntos, respeitando a pontuação e as pausas. Diz assim: será que vocês não sabem? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Esse é o Deus que a gente serve. Ele não esqueceu de você não, meu irmão. Ele se importa com a sua dor. Ele conhece o tamanho da sua aflição. Ele sabe a angústia que está no seu coração. Ele sabe a dor que está lá no mais íntimo da sua alma. Ele sabe do que você precisa, até mais do que você mesmo. Aquilo que você chama de problema, Ele diz, é o meio que eu uso para fazer de você um filho melhor. Confie. Confie.
Quantas vezes a gente para e pergunta: onde está Deus diante dos meus problemas? Onde está Deus diante das minhas dificuldades? Tem vários dados conflitantes, mas uma certeza nós temos: milhares de empresas fecharam as portas em 2023. Existe uma crise econômica que só falta a mídia divulgar, mas é perceptível por todos, inclusive pelo governo, através da baixa de arrecadação de impostos. E a solução não é aumentar imposto, não. É tão ignorante, é tanta burrice, que a solução está em facilitar, diminuir imposto. Não é aumentar imposto. E nós nos perguntamos: onde está Deus? Deus está contemplando todas as coisas. Deus sabe todas as dificuldades que eu e você, que nós enfrentamos. O mínimo que nós temos que entender, que há a permissividade de Deus diante dos problemas que afligem as nossas vidas. O mínimo. Deus está olhando e permitindo que aconteça, até o momento que diz: para, basta. Basta. Nós temos que descansar em Deus. O problema é que a pessoa mais difícil de ser ensinada é a nós mesmos. A gente diz para todo mundo: descansa a tua alma. Diga para você mesmo: descansa, ó minha alma. Porque está abatido, ó minha alma. Como fala o salmista. Descansa no Senhor. Espera nele. Olha o que Deus quer fazer com você hoje. Verso 29. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Talvez você esteja numa situação onde você diz: pai, Senhor, eu não tenho tantas forças mais. Ele renova as forças. Ele sabe qual é o limite. Ele sabe qual é o peso que você pode carregar. Tem pessoas que estão fracas. O medo foi suprimido pela falta de confiança. O medo tomou de conta de você pela falta de confiança sua em Deus. Depois de tudo isso, que ele entra naqueles primeiros 2 versos que nós lemos no começo, que diz assim: até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Talvez o que precisa essa noite é Deus renovar as suas forças e você continuar firme nessa caminhada. Espere no Senhor, confie nele, ele agirá. Grande é o nosso Deus. Quão grande é o nosso Deus. Eu queria terminar pedindo para você baixar a sua cabeça e nós juntos orarmos a esse Deus que é grande. Orar a esse Deus pedindo que as nossas forças sejam renovadas. A gente pede tanto para que o problema seja sanado. Talvez está na hora de pedir assim: Senhor, me dê ânimo, renove as minhas forças. Porque através das dificuldades, nós estamos sendo formados dia a dia em filhos e filhas melhores. Pai, mais do que ninguém, o Senhor sabe
tudo o que se passa em nossos corações. O Senhor conhece a angústia que toma de conta de nossas almas. O Senhor conhece a dor. O Senhor conhece as lágrimas, o choro. Aquele choro nas quatro paredes durante a madrugada. O Senhor sabe aquilo que aflige os nossos corações, porque o Senhor é um Deus que se importa com as nossas vidas. Nós somos feituras Tuas, ó Deus, para a glória de Teu nome. Que o Senhor dê forças, que o Senhor ampare, que o Senhor sustente, que o Senhor pegue nos braços, porque nós sabemos perfeitamente que grande és Tu. E é clamando ou declarando a Tua grandeza que queremos terminar esse culto essa noite, ó Deus. Então vamos em pé, meu irmão. Vamos juntos. Do fundo dos nossos corações, vamos dizer que esse Deus é grande e que não há Deus como Ele. Que essa música seja a sua oração final dessa noite. Ainda é a introdução. Agora vamos juntos. Diga do fundo do seu coração para Ele. É você falando isso para esse Deus maravilhoso. Ele é grande. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Vamos juntos. Diga da sua alma. Meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Diga para Ele. Tu és grande, ó Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus.
sua voz. Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Ele, assim como criou os céus e a terra, Ele tem nossas vidas em suas mãos. Basta nós confiarmos. Em meio às tempestades, descanse em Deus, porque tem essa certeza que grande é o nosso Deus. Agora dê um abraço no seu irmão do lado e diga para ele assim: Deus é grande. Que Deus abençoe a todos nós com uma semana maravilhosa. E você que nos acompanhou, que Deus abençoe grandemente a sua vida. E que a grandeza de Deus se manifeste diante de você. Até a próxima, se Deus quiser.